Mas é o que eu sempre digo: qualquer recurso de roteiro pode ser perdoado se a obra entrega experiências que compensem as forçadas de barra. Então eu vou passar pano mesmo. Eu sou o Carlos Rossi, esse aqui é o Crossview, e nós hoje vamos comentar o episódio 8 de The Last of Us, Quando Mais Precisamos. O oitavo episódio da série nos apresenta David e a comunidade de Silver Lake. David é interpretado pelo Scott Shepherd e nos apresenta seu braço direito, James, interpretado por Troy Baker, que, como alguns de vocês já devem saber, é o nosso Joel do jogo. O David ele vai começar lendo um trecho do livro Apocalipse 21, que é o seguinte: "E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e ouvi uma forte voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima." Depois ele interrompe a fala dele para interagir com aquela garota, né, que vai ter uma interação depois, mais pra frente do episódio, e complementa dizendo: "E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou." Para quem não sabe, tabernáculo tem alguns significados religiosos, mas ele é uma espécie de santuário portátil onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança e os demais objetos sagrados. Os hebreus eles estavam sempre naquele processo de deslocamento, então eles precisavam de uma espécie de santuário portátil que pudesse servir para esse propósito. Dito isso, quando o David fala essas palavras, quando ele lê esse versículo para aquela comunidade, ele está se colocando como o próprio Deus. E ele quer atropelar o luto daquela menina em nome das suas palavras. Da forma que ele coloca. Ele é como se ele tirasse o direito dela de chorar quando ele se coloca dessa maneira. Você poderia até interpretar como se fosse um gesto carinhoso, como se ele estivesse estendendo a mão para ela naquele momento difícil, como se fossem palavras de consolo, mas a verdade é que a tensão que eles constroem nessa cena, naquela sala silenciosa, por meio dos rostos das pessoas também, não permite que a gente interprete dessa forma. Esse trecho do Apocalipse, na verdade, acho que talvez qualquer trecho desse livro da Bíblia, ele vai ter esse elemento metalinguístico pelo fato da gente estar vivenciando na série um pós-apocalipse. Tanto nessa cena, de uma maneira mais sutil, mas depois, de uma maneira mais explícita, a gente já tem reforçado a necessidade que o David tem de controle sobre os outros. Isso fica mais reforçado quando ele endereça James com aquela fala dizendo que o James não estava com a fé muito fortalecida, que ele estava sentindo que o James estava perdendo a fé. A gente tem esse abuso de notação da palavra fé entre a crença no divino e a fé no próprio David. Posteriormente, o David vai encontrar com a Ellie naquela disputa pelo cervo. A gente tem mais uma vez a série trazendo o que parece ser talvez a temática central dela. A gente vai conseguir ver olhando a temporada como um todo, mas se não for a temática central, com certeza é uma delas, que é a sobrevivência do indivíduo e dos seus parentes próximos, da sua família principal, versus a sobrevivência da comunidade ou da própria humanidade. Esse confronto ele é vivido na série em vários momentos, e esse aqui é só mais um deles. Quando a Ellie mente dizendo que tem uma comunidade para alimentar com aquele cervo, e o David argumenta que aquele cervo vai alimentar a comunidade dele. Nós também vemos nessa cena a capacidade da Ellie de se virar sozinha, ainda que com limitações. Nesse caso, a limitação seria o próprio transporte do cervo, que é colocado como David como impossível para aquela menina carregar. E nessa conversa que se prolonga, nós conseguimos ver o David distorcendo a realidade sobre a sua posição de liderança. Quer dizer, distorcendo, a gente não tem certeza, a gente não viu como é que aquela comunidade se formou, mas ele diz que as pessoas o elegeram como líder. Isso pode até ser verdade, mas a questão é o que ele fez para conseguir ficar nessa posição. Isso não fica claro, mas considerando a falta de escrúpulos do personagem, a gente não duvida que ele passou por cima de eventuais processos que seriam mais justos para conseguir alcançar essa posição de liderança. Também é interessante ver como a Ellie prioriza os cuidados com o Joel, esquecendo o cervo. Ela chegou a falar que ela ia trocar os remédios pela metade do cervo, mas no final das contas ela só sai correndo, né? Talvez um pouco pelas palavras do David, que é justamente onde a gente vai chegar agora, que o David, ele sutilmente ele ameaça a Ellie quando ele fala que o Joel foi o maluco
né, o cara doido que matou um dos membros da comunidade do David. Mas é interessante como o vilão não engana a Ellie. Ele realmente dá a penicilina, dá o remédio. Ele poderia ter ludibriado a garota, poderia ter trazido uma outra coisa, uma outra substância, mas não é o que acontece, porque no final o David está querendo ganhar a confiança dela de alguma forma. Essa conversa entre os dois também vai introduzir a temática da religião, que é uma temática que é trabalhada de maneira mais ou menos sutil ao longo dos dois jogos, na verdade, da série também. E nesse sentido ela pode ser um breve aceno, um sutil aceno ao arco narrativo do Lev e da Yara, que vai acontecer lá no segundo jogo. Quem jogou já sabe. E também vai estabelecer a Ellie como uma personagem cética em relação a religiões, à espiritualidade de uma maneira geral. Nesse sentido, opondo ao que o David apresenta para ela. Esse fato da Ellie ser um pouco cética em relação à espiritualidade ganha uma substância a mais quando a gente pensa que ela é uma pessoa que não foi influenciada por essa cultura religiosa cristã. Justamente porque ela cresceu num mundo em que isso talvez não fosse central para a forma que as crianças eram educadas, enfim. Isso não fica muito claro na forma como a Fedra educa as pessoas. E o roteiro joga no nosso colo uma reflexão para a gente levar para casa, que é o seguinte: a reflexão sobre se essa eclosão de epidemia é o melhor ou o pior momento para a gente se apegar à espiritualidade. O David chega a verbalizar essa frase, que ele não sabe se foi o melhor ou o pior momento. E eu entendo que ser o melhor momento é meio direta a reflexão, que é simplesmente você apelar para o divino para conseguir algum conforto mental para a situação que você está vivendo. Mas você tem o lado do que é pior. Por que é o pior momento para a gente se apegar à espiritualidade? Essa reflexão, na minha opinião, é a mais interessante e mais complexa. O que eu consegui chegar sozinho foi o seguinte, que seria o pior momento porque caso você não consiga nenhum conforto, nenhuma forma de viver um pouco melhor dentro daquela realidade, esse apelo ao divino pode simplesmente dar em nada e causar mais isolação ainda, no sentido de você se sentir ainda mais sozinho. Por caso do David, eu acho que não foi assim que aconteceu, mas o personagem dele tem outras questões que a gente vai tratar também. Esse personagem do David, ele é um falso profeta, como existem tantos na nossa vida real. Ele faz esse espelhamento e enquanto na vida real a gente tem esses falsos profetas, falsos religiosos, falsos pastores ou padres que normalmente usam dessa posição para influenciar pessoas, normalmente buscando poder e dinheiro, aqui a componente financeira não existe muito, esse interesse não tem muita razão de ser. Mas o David ele se mostra como um personagem extremamente controlador e manipulador. Ele vai usar essa posição para conseguir satisfazer essa necessidade dele. Essa psicopatia leva à prática de se alimentar de outras pessoas. Eu não vou usar o termo específico porque eu não sei como é que são as políticas do YouTube nesse sentido, mas que é uma coisa que acontece muito, é lugar comum em histórias de sobrevivência. Um exemplo legal da gente citar é a série sul-coreana Kingdom, que está na Netflix, que é dirigida por Kim In-hee, espero estar lendo corretamente. E nessa série, a infecção pelo mal lá, eu não lembro se é vírus, o que é naquela série, ela é transmitida depois que o personagem Yong-shin, interpretado por Kim Sung-kyu, serve carne humana infectada para a comunidade dele, para as pessoas à volta dele, em um ensopado, como se fosse justamente carne de cervo, que é a mesma coisa que se fala nesse episódio, curiosamente. A ética desse ato, que na nossa sociedade seria considerado hediondo, ela é confrontada pela situação que eles estão vivendo. E isso que é o mais rico da discussão que o episódio suscita nesse sentido. Você diminui a quantidade de bocas que a comunidade precisa alimentar, ao mesmo tempo que você também alimenta essas bocas que sobraram. A questão é que você sobreviver fazendo isso vai questionar o seu próprio senso de humanidade mesmo dentro dessa situação que você está sendo levado ao limiar da existência. Além disso, e acima de tudo, não é uma decisão que deveria ser tomada de uma maneira monocrática, porque ele está enganando as pessoas da comunidade e não houve um consenso em relação a essa prática. Eu acho que, independentemente da situação que se esteja passando, ela tem que ser uma prática consentida pelas pessoas que a praticam. Dada a forma como o David se caracteriza dentro da história, nós temos alguns probleminhas da relação dele com a Ellie, da forma como ela se desenvolve, que é um dos pontos que eu achei
um pouco questionáveis da narrativa do roteiro até agora. Ele faz algumas declarações bem fortes para Ellie, no sentido dela ser uma líder, dele ver nela uma possível aliada e etc. Isso vai remeter ao episódio 7, quando o inspetor da Fedra, que é como se fosse um supervisor da Ellie naquela situação, identifica a Ellie como líder. Característica que a série promove em torno da personagem. Mas o inspetor, diferentemente do David, ele conhecia a Ellie há mais tempo. Ele realmente acompanhava o crescimento dela ali dentro. Desse jeito, fica parecendo que o David falou pra ela assim: venha liderar essa comunidade comigo, garota que eu acabei de conhecer. Fica um pouco forçado dentro desse contexto. O roteiro se esforça para colocar essa postura dele, essa forma como ele aborda a Ellie, as palavras que ele fala para ela, na conta das características dele, meio fora do normal. E também da necessidade dele de dominação psicológica sobre a Ellie. Mas eu acho que a gente precisava ter um pouquinho mais de tempo com o David para realmente acreditar que aquilo era factível dentro daquela realidade. E um outro ponto que o episódio escorrega um pouquinho na verossimilhança é na recuperação do Joel. Quando os homens do David vão até o local que o Joel e a Ellie estabeleceram como morada, na verdade, mais a Ellie do que o Joel, a Ellie deixa uma faca lá com o Joel, que tá meio adormecido, meio tentando ficar acordado e não conseguindo, e vai embora dizendo que vai tentar afastar os homens dali. Só que depois disso, o Joel não só consegue se erguer sozinho, o que até eles demonstram uma certa dificuldade dele e tal, mas ele consegue enfrentar e dominar 3 adversários, para posteriormente obter as informações que ele precisava de uma maneira talvez não muito ortodoxa para saber onde a Ellie estava. Ou seja, no fim das contas, depois que a série se aproveitou de todo o drama de ter o Joel ali entre a vida e a morte, etc., ela resolve sacrificar o realismo com o qual ela tinha retratado a ação até o momento para conseguir resolver a situação do nosso protagonista. Mas é o que eu sempre digo: qualquer recurso de roteiro pode ser perdoado se a obra entrega experiências que compensem as forçadas de barra. Então eu vou passar pano mesmo. Na sequência, temos um detalhe interessante. Já de cara, o sangue do cavalo de Ellie que foi arrastado, ele acaba guiando o Joel até o destino. Ou seja, o cavalo acaba servindo como guia mesmo depois de ter partido. Em seguida, nós temos o confronto entre Ellie e David, que aflora os instintos de sobrevivência da menina numa construção de cena bastante elaborada, com um incêndio e com aquela tensão da gente saber que a Ellie não pode ser encontrada pelo David de qualquer jeito, muito parecidas com um sentimento que a gente tem como jogador. Então, é uma das adaptações, uma das cenas adaptadas que trouxe o sentimento do jogo com maior perfeição até o momento. Tem um momento também que o David vai declarar para Ellie que os dois são iguais, ou no mínimo semelhantes, por conta dos seus corações violentos. Isso também pode ser um aceno à segunda temporada, em que a gente controla a Ellie como protagonista, enfim, numa jornada que justifica essa frase de alguma forma. Mas é engraçado porque isso acaba sendo mais característico do Joel do que da própria Ellie. Na resolução do conflito, a gente tem um surto de violência da Ellie que é muito similar àquela explosão que a gente vê do Joel lá no primeiro episódio. Com a diferença que aqui a garota só quer sair da situação e resolver o problema, porque ela está sendo efetiva e diretamente ameaçada pelo David, nesse caso. O que assemelha as duas situações é que os dois usam a violência como se fosse um reflexo, um instinto mesmo dos dois. O destaque aqui, como no episódio anterior, vai para a atuação de Bella Ramsey, que vai ser levada para um outro extremo. No episódio anterior a gente tinha traços de felicidade, de ternura, de emoção, um brilho no olhar. Aqui nós temos simplesmente um instinto de sobrevivência aflorando da atriz para trazer esse sentimento para Ellie. Sobre o desfecho, eu vou pegar emprestado as palavras dos criadores da série, Neil Druckmann e Craig Mazin. Eles julgaram em uma entrevista que era importante que a Ellie se salvasse sozinha fisicamente. Isso vai reforçar aquela ideia de que a Ellie já consegue se virar sozinha, e isso vai ser bastante importante para o que a gente vai ver também na segunda temporada. E acaba coroando, sendo o ápice do que a gente viu sendo desenvolvido para Ellie desde o terceiro episódio, pelo menos. Se não teve alguns momentos dos episódios anteriores também que mostraram isso.
O Joel, ele salva a Ellie também, mas ele salva psicologicamente, dando aquele amparo que ela precisava para aquele momento. O abraço do Joel acaba funcionando como um pedido de desculpas, porque ele não estava ali antes para proteger ela, e também marca a aceitação da menina como sua filha. Nessa mesma entrevista foi divulgado que Druckmann estava inseguro se conseguiria causar o impacto que queria com essa cena final. Mas depois de assisti-la, quando pronta, mandou uma mensagem para Mazin: nós conseguimos. Eles conseguiram. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo de The Last of Us e do mundo do cinema, das séries e dos jogos. Obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço.